veio nessa terra, a mulher precisou dizer sim a Deus. E no primeiro anúncio que recebera, responde: Filha de meu coração, faça-se em mim a sua palavra, a sua vontade. O Evangelho que hoje refletimos no segundo dia da festa nos traz a escolha de Jesus. E antes de fazer a escolha dos apóstolos, que ele escolheu livremente para dar prosseguimento à sua obra, o que ele faz? No início do Evangelho de hoje, nós refletimos: Jesus foi à montanha para rezar. Ele se recolheu, ele se afastou um pouco de todo o movimento do dia a dia para estar na intimidade com o Pai. E ao amanhecer, chamou os seus discípulos. Logo, passou a noite inteira em oração. E escolheu dentre eles estes que nós acabamos de ouvir. Desceu da montanha com eles e parou em um lugar plano. O que significa isso? Desceu. É bom estarmos aqui, como no antes falou. Façamos 3 tendas, recordamos uma outra passagem. É bom estar nas alturas, onde nada de baixo parece nos atingir. Mas logo depois de escolhermos e de elegermos, o Senhor desce para um lugar plano, onde o cotidiano de uma vida acontece diariamente, com as atividades, com os trabalhos, com as alegrias, com os sofrimentos de todos os dias, porque nós vivemos assim todos os dias. Na nossa vida, que seguimos a Deus e que somos escolhidos, como estes apóstolos foram, somos também chamados. Nos encontramos com Cristo e Ele nos faz este chamado para dar prosseguimento à sua vontade, para juntos com Ele implantarmos o reino de Deus, que também é nosso. Somos preparados e capacitados, assim como fora a mãe de Jesus. Foi escolhida, e nós muitas vezes lamentamos demais essa questão. Uma dentre todas foi escolhida. Ela não foi escolhida, gerada, escolhida, preparada e capacitada para ser a mãe do Salvador. Capacitada pela graça de Deus para dar um sim definitivo, contrariamente à primeira Maria. Quem foi a primeira Maria? Eva. E o contrário, o nome inverso de Eva é Ave. Ave Maria. A primeira disse não, com a desobediência do pecado. E a segunda disse sim. Faça-se em mim, segundo a sua vontade. A primeira negou, recusou, abandonou o plano de Deus. Assim, o pecado entra na nossa história e na humanidade inteira. Mas com o sim de Maria, a graça da reconciliação do Pai se faz novamente presente e instala-se com a figura, com a presença de Deus, Jesus entre nós. A primeira Eva disse não, a segunda Eva disse sim. Eva foi criada para ser perfeita em tudo, mas foi imperfeita pela desobediência. Maria foi criada para ser perfeita em tudo, e foi porque quis. Porque quis livremente dizer sim. Nós só somos pecadores até quando nós quisermos. Eu costumo dizer na minha palavra isso. Você é pecador até o dia que você quiser. Porque no dia que você amanhecer virado e disser, a partir de hoje, eu vou ser uma nova pessoa, vou ser uma nova criatura. A partir de hoje, eu vou deixar de dizer não a Deus e vou passar a dizer sim. Faça-se em mim a sua vontade. Quero concretizar os seus planos de amor. Quero instaurar nessa terra um novo céu. E a partir de você, tudo será novo. Porque você está dizendo sim.
Todos então se agruparam ao redor dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus e descido do monte com ele. Vieram ouvir e ser curados de suas doenças. Por que Jesus realizava o milagre da cura das pessoas doentes? Para que elas pudessem ser sinal e testemunho de sua ação divina em nós. Para que pudessem acreditar que ele tinha o poder dado pelo Pai para realizar tudo o que foi feito. E aqueles que estavam afetados por espíritos maus também foram curados. A cura primeiro acontece interiormente, depois, posteriormente, se deu um sinal. Algumas semanas atrás, tivemos a narrativa, numa missa dominical, dos leprosos que foram curados. 9 continuaram adiante e 1 voltou para agradecer. O que voltou para agradecer não fazia parte do grupo dos judeus. E aqueles que estavam com pressa de ir ao templo estavam com pressa porque estavam apressados em receber do sacerdote que estava tendo um documento que testifica a sua cura física. Eles queriam ser novamente instaurados na sociedade e não queriam mais ser apontados como leprosos impuros. Mas aquele outro samaritano, aquele que não fazia parte do grupo dos judeus, voltou para agradecer. E nessa volta para agradecer, ele não apenas foi curado da lepra, mas também foi curado interiormente da lepra que corroía a sua alma e sua vida. Porque nós buscamos cura do corpo e esquecemos a cura de nossa alma. Nós nos esquecemos de que todos somos doentes e precisamos de médicos. Nós precisamos de Jesus. E as pessoas tinham consciência vaga daquilo que ele podia realizar. Iam atrás do bem que para o corpo ele podia dar. E se esqueciam muitas vezes que a cura interior, a transformação de dentro, pode fazer com que o milagre seja muito maior se for aceito, como dizem nossos irmãos protestantes, se tomarem posse da palavra do Senhor já. A multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós temos o privilégio de tocarmos em Jesus na Santa Eucaristia, Jesus vivo e ressuscitado. E não vivemos na dimensão do milagre que recebemos. Nós comungamos o corpo de Cristo vivo e ressuscitado em nós. Depois que a gente comunga, a gente volta para casa como se nada tivesse acontecido, como se total acostumado a vida ser assim mesmo. A gente recebe a comunhão como se fosse uma coisa qualquer, como as outras vezes. Tocamos em Jesus, o mesmo Jesus das parábolas do Evangelho. Nos aproximamos, tocamos, não apenas tocamos, mas nos alimentamos da Eucaristia. Somos divinizados pelo pão da vida. E quando voltamos gratos de Deus, assim como ficou Maria após o seu sim. Voltamos para casa, gerando a vida dentro de nós, ou melhor, voltamos para casa com o gerador da vida, que nos impulsiona a uma missão. E que missão é essa? Ir todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão que Maria recebeu. Este foi o amante que ela ouviu, e esta é a vida que ela escolheu. Eu gosto muito de cantar nas noites de Nossa Senhora.
Viva nosso